Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Vamos iniciar mais um trabalho do Evangelho de Jesus, que tem como tema: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Como vocês sabem, a gente inicia, o nosso trabalho como se estivéssemos lá no Grupo Espírita Casa de Guará. Então, antes de iniciarmos os comentários e as ponderações e reflexões sobre o tema, nós vamos fazer uma oração pedindo a Jesus que nos socorra, nos ajude nesta noite, para que a gente possa penetrar os arcanos das lições que estão na Bíblia, que estão com os 4 evangelistas, que estão nos Atos dos Apóstolos, que estão na literatura também da nossa irmã Joana de Ângeles, que estão na literatura de espíritos que desvendaram grande parte do Evangelho, como Emmanuel, e outros que nos socorrem sempre para que tenhamos um esclarecimento necessário para a gente compreender um pouco a respeito do significado dos temas, a respeito da trajetória de Jesus, das grandes lições que ele deixou para todos nós. E assim vamos fazer aquela oração singela que todos nós conhecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Na própria força dessa oração, quando a gente pede que não nos deixeis cair em tentação, a gente vai fazer o link para o trabalho desta noite. Porque quando nós estamos cumprindo a recomendação de Jesus, que Mateus registrou em seu Evangelho, da gratuidade do bem, nós precisamos ter um cuidado muito grande com as tentações, porque elas não vêm de fora para dentro. Incrível, né? Elas estão dentro de nós. Porque a gente só ouve e adere às tentações, aquelas que nós temos sede de realizar, mas que muitas vezes reprimimos e guardamos em nosso inconsciente, no vasto campo das sombras. Então vamos fazer a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E depois vamos proceder às explanações que nós conseguimos coletar e para discutirmos com vocês e apresentar essas lições belíssimas. Olha o que é que Mateus nos relata. Dom de curar. Sim, quero falar que esse texto do Evangelho está no capítulo 26 e que esse capítulo 26 é também um capítulo que não tem as instruções dos Espíritos. Eu gosto de chamar a atenção para a gente ter um método de observação daquilo que nós estamos estudando. Identificado o capítulo, nós vamos observar que não há essas instruções dos Espíritos. O que há são comentários de Kardec. Então, nós vamos ver aqui o dom de curar, as preces pagas, os mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita. É sobre mediunidade que nós vamos falar hoje. O dom de curar. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Restituir a saúde aos doentes. Olha que responsabilidade. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, nós vamos ter aqui o texto de Mateus. Nós temos 4
recomendações de Jesus nesse texto pequeno de Mateus, que está lá no versículo 8º. Aí eu vou. Uma hora a gente faz o numeral ordinal, outra hora o cardinal, mas se formos para a gramática estrutural, nós vamos aprender que os numerais de 1 a 9, nós vamos falar primeiro, segundo, oitavo, nono, 10, 11, 12. Às vezes eu mudo, falo um e outro, né, para atender a essa desconexão, mas eu gosto de explicar e ensinar como é que deve ser, né, como é que está lá na nossa gramática. Então, capítulo 10, versículo 8. Primeiro, Jesus recomenda aos apóstolos, aos 12, para restituir a saúde aos doentes. Segundo, ele diz, ressuscitai os mortos. Primeiro, a gente vai saber como é que eu vou fazer para restituir a saúde aos doentes. Olha a primeira pergunta. Como eu vou conseguir ressuscitar os mortos? Terceiro, como eu vou curar os leprosos? O que são leprosos? Atualizando o pensamento de Jesus. Como eu vou expulsar os demônios e que demônios são esses? E por fim, Jesus fecha esse versículo 8º, dizendo, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então vamos sair daqui para ir para a Bíblia e vamos ver lá, a partir daquele momento em que Jesus ele vai fazer no capítulo 9 o convite para Mateus. Esse convite que ele faz quando ele vai agrupar os 12 apóstolos, o de Mateus é o mais intrigante. Porque Mateus era o chefe da coletoria. Mateus era judeu. Vocês sabem que para ser chefe da coletoria, nunca os sacerdotes, nem tampouco os romanos, iriam colocar uma pessoa que não fosse escrupulosa, que não fosse digna, criteriosa e que não desviasse nenhum valor daquele trabalho. Era um trabalho de grande importância, porque recolhia tributos que eram divididos entre romanos e entre o povo fariseu, portanto judeu, mas aqueles que estavam diretamente com os sacerdotes. Os sacerdotes eram quem controlavam esses recursos. Então, a coletoria era era de lá que saíam os recursos, tanto para os judeus, né, como também para os romanos. Então, um cargo de alta responsabilidade. Mateus, ele não tinha família, assim, não era casado, não tinha filhos, né? Ele era solteiro, ele estava muito abusado, ele estava no momento da sua vida que ele estava sentindo uma tristeza interior, ele estava num momento em que não tinha graça, não tinha fundamento. O que é que eu estou fazendo aqui? Essa é a minha tarefa. Ele era muito bem remunerado, né? Ele tinha um patrimônio que ele juntava. Ele também fazia trabalhos para o bem na sua região, mas aquilo tudo era insuficiente para a sua felicidade interior. Então, um dia qualquer, olha, veja bem, a gente diz num dia qualquer, mas na verdade, Jesus, antes de fazer o convite, segue-me, que ele larga tudo e acompanha Jesus, Jesus já vinha da cura de um paralítico em Cafarnaum. Ele cura o paralítico em Cafarnaum. Ele se volta, vem andando, e o pessoal era muita gente atrás dele. Ele passa na frente do prédio da coletoria, entra, olha para Mateus e diz, segue-me. Olha, passando adiante, olha como diz o Evangelho. Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse, segue-me. Mateus levantou-se
e o seguiu. E eu fico a refletir, meu Deus, há mais de 2000 anos. E nós? Quantos convites Jesus já nos fez e a gente está ainda na resistência de segui-lo. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, olha a história. Jesus convida Mateus, ele levanta, segue Jesus e Jesus vai jantar com Mateus. Jantando na casa de Mateus, de repente, uma casa muito grande, ele era o chefe da coletoria, então tinha recursos, morava numa casa muito grande. Aí, na hora do jantar, chegaram muitos colegas, né, coletores também de impostos menores, muita gente do povo, e ele estava com seus discípulos, né, sentado à mesa. Isso aí é um fato interessante que não foi no mesmo momento. É um momento posterior, porque esse convite a Mateus não foi o primeiro convite para os discípulos. Jesus já se fazia acompanhar de alguns discípulos, tá? Então, naquela casa estavam pecadores e cobradores de impostos menores, né, que tinham que dar conta daquilo que eles cobravam para o chefe, que era Mateus. Aí, os fariseus ficaram observando Jesus naquela casa e ficaram espantados, né? E perguntaram a seus discípulos: por que o vosso mestre come à mesa com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus ouviu essa observação dos fariseus. Aí Jesus responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Se nós nos colocarmos, cada um de nós, nesse lugar de doentes, nós vamos entender que nós não podemos ficar parados. Nós somos, sim, doentes pelos nossos erros ainda, né? Por aquilo que nós não conseguimos ainda dominar em nós. E aí, Jesus diz: ide, porém, e aprendei o que isso significa. Misericórdia quero. Olha que recomendação. Não sacrifícios. Então, para o exercício da gratuidade do bem, Jesus quer misericórdia. Ele não quer sacrifícios, porque sabe que a gente tem família, precisa manter a vida. A gente tira aqueles momentos que nós podemos tirar da nossa labuta diária para nos dedicarmos a auxiliar com misericórdia no coração, com piedade profunda na alma. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha que lição. Então, quando a gente se dedica ao trabalho do exercício mediúnico, e aí a gente faz um pequeno parênteses para lembrar que médios somos todos nós. Se todos nós somos médios, todos nós podemos curar. E a gente cura das mais diferentes formas. A gente trabalha nos painéis do ser que o outro é. E dando aquilo que nós temos, um conselho saudável, um ombro amigo, um abraço afetuoso, nós vamos também nos curando. E dentro de nós, em nosso ser imortal, o espírito que nós somos, a gente vai ampliando a consciência para enxergar melhor o que somos, onde estamos, quais são as nossas ações que devem ser avaliadas, quais são as virtudes que a gente precisa resolver. E aí Jesus, ele continua andando, seguido por aquela multidão muito grande, né? E quando ele terminou de dizer essas coisas após o jantar, um chefe da sinagoga chegou desesperado e pediu a ele que fosse à sua casa, porque a sua filha tinha acabado de morrer. E Jesus, olhando a fé daquele chefe de sinagoga, ele o acompanha, seguido de uma multidão, e vai à casa desse chefe da sinagoga. É nesse caminho que ele é encontrado pela mulher morroíça que toca as suas vestes. Ele estava indo
ajudar o chefe da sinagoga. E a mulher hemorroíça, né, ela toca em suas vestes e Jesus então diz assim, virando-se para ela, porque percebeu aquela energia tamanha de envolvimento para com ele, Jesus diz, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ele então continua andando, chega à casa do chefe da sinagoga e tinha uma grande multidão, porque naquela época, em algumas regiões do mundo ainda são assim, as pessoas festejavam a morte, né, nos festejos fúnebres chamados. Então, tinham as carpideiras, as mulheres que choravam, e o povo fazia um alarido muito grande. Quando Jesus viu aquela música, né, tocando, aquelas pessoas falando alto, outras chorando, Jesus olhou e disse algo muito importante. Ele faz assim, retirai-vos, a menina não está morta, apenas dorme. Quando Jesus diz isso, a gargalhada foi geral. Eu fico imaginando, voltando àquele tempo, se fosse agora e a gente fosse procurar um profeta, né, um Jesus verdadeiro, para que ele voltasse à vida, ressuscitasse uma pessoa muito querida, óbvio que todos iriam dar risada. Qual é o poder que tem esse homem de trazer a vida? Eles tinham a ideia de Deus, que era o Deus único, e eles sabiam que depois de morto, ninguém volta à vida. Mas Jesus disse isso. E a menina levantou-se e Jesus foi embora, seguiu viagem. Jesus segue viagem e no caminho, porque a multidão seguia, né? Ele vai curar 2 cegos e um mudo. No caminho, quer dizer, Jesus vai andando, a multidão seguindo e as pessoas vão se apresentando e ele vai curando as pessoas que ele tem condição de curar. Se vocês disserem, mas Carmélia, ele tem condição de curar todos? Sim. A gente precisa entender que tem condição de curar todos. Mas nós estamos num planeta de expiações e provas. E estando nesse planeta de reajustamento de nossas condutas equivocadas, a gente precisa trabalhar esses valores dentro de nós. Jesus não iria pagar isso a título de um privilégio, né? Sempre eram curas a título de oportunidade. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que essas curas mostravam para o povo judeu, fariseu especificamente, né? E outras seitas, que ele fazia milagres, vamos usar esse termo milagre para ficar assim como algo inusitado, né? Porque, na verdade não são milagres, ele sabia trabalhar as energias do planeta muito bem e restituir a saúde física, muitas vezes a saúde psicológica de alguns autores desses personagens que passaram em sua trajetória. E Jesus, ele vai passando e chegamos lá no capítulo que nós queremos, que é o 10. Quando ele chega no capítulo 10, no evangelho chamado Os 12 e sua missão. Aí os 12 são os 12 discípulos e a missão, qual seria a missão? Chamando seus 12 discípulos, Jesus deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Então, olha que coisa, a gente para e diz, a mediunidade é uma autoridade, por isso chamada de dom, é um dom de Deus, porque é uma autoridade que Jesus concede aos seus 12 discípulos. Como
esses discípulos receberam essa autoridade? Eles receberam porque eles já tinham desenvolvido uma profunda vinculação com o Mestre Jesus, uma profunda conexão. Eles sabiam o que eles tinham que fazer para ajudar as pessoas. Eles já sabiam como utilizar a misericórdia para estender a mão, para socorrer qualquer um que passasse em sua frente. Certa vez, alguém me perguntou assim, os discípulos não tinham raiva? Aí eu disse assim, tinham, eles eram humanos, mas como eles conseguiam acompanhar Jesus numa missão tão quase impossível, porque era uma afronta aos romanos, que eram pagãos, uma afronta aos fariseus, que seguiam Moisés, né, naquele modelo que eles tinham, daquelas leis severas. Então, eles viviam o tempo todo sendo afrontados, ridicularizados, criticados, e eles conseguiam estar pacíficos. Aí eu lembrei de um livro que eu li já há algum tempo, é um livro do filho de Gandhi. O filho de Gandhi escreveu um livro, né, o Mahatma Gandhi, né? E chama-se A Virtude da Raiva. E esse livro vai falar sobre a raiva como uma não violência. E ele vai mostrar para a gente que a gente desenvolve uma virtude. E vai dizer que a raiva é uma virtude. Foi isso que me chamou a atenção no livro. Eu estou no aeroporto, olhei o livro e digo, a raiva como virtude, isso é interessante. Vamos comprar para ler. E eu fiquei realmente grata a quem me inspirou de ir para aquele cantinho achar aquele livro, porque eu jamais imaginaria, né, que a raiva fosse uma virtude. A raiva é uma emoção básica, né? Todos nós temos raiva. E aí eu aprendi que a gente pode desenvolver essa virtude. Quando é que a raiva é uma virtude? É quando você fica com uma raiva, você não comenta, e você, no fundo do fundo, você vai fazer um percurso para você desenvolver aptidões que estavam adormecidas em você, conquistar conhecimentos que estavam dentro de você, e você faz isso por causa de uma raiva que você teve do outro. Eu vou contar rapidinho aqui uma história. Certa vez, quando eu tinha muito jovem, eu tinha 18 anos, eu conheci a Ari, vocês vão gostar de ouvir isso. E minha mãe tinha me dado uma bolsa com a alça comprida na época, isso é 1968, né, que eu tinha 18 anos por aí. Tem muito tempo, a maioria de vocês não tinham nascido. E aí eu mostrei para a Ari a bolsa, eu estava muito feliz, porque minha mãe tinha comprado uma bolsa a tiracola. E quando eu falei isso para a Ari, ele me corrigiu. Bolsa a tiracolo. Ele disse isso. Eu falei, desculpe. E ali eu disse a mim mesma que eu iria estudar a gramática instrumental de tal modo que eu iria dominá-la. Então eu comecei a me dedicar a estudar a gramática instrumental e fiz a ponte em meus estudos para a interpretação de texto. Só tive a ganhar. Tudo nasceu de uma raiva. Aí eu falei, a virtude da raiva é isso. É quando a raiva lhe estimula a você seguir um caminho, mas sem ficar com raiva do outro. Foi um estímulo, então a raiva como estímulo. Isso pode ocorrer, então tem uma raiva positiva, né? Tem uma ira que lhe estimula o crescimento. Nesse momento, a gente está lidando realmente com uma virtude. E Arun Gandhi, ele tem razão quando considera a raiva essa virtude. Mas a raiva é um tema para a gente trabalhar depois, né? Porque tem muita coisa a respeito dela que a gente precisa aprender, já que é uma das emoções básicas. Então, vamos ver lá. Continuando o nosso estudo aí dos 12, sua missão. A gente fechou o parêntese da historinha para vocês entenderem melhor. E Jesus envia os 12, né, discípulos dele. Interessante é que nós tínhamos 2 casais de irmãos. Eles nascem da mesma mãe, óbvio, são irmãos. Então a gente vai ver Simão, chamado Pedro e André, Simão, Pedro e André eram irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João eram irmãos. Então Tiago e João eram irmãos.
vejam que sempre Jesus estava com Pedro, Tiago e João. Eles estavam sempre junto a Jesus. Pedro, Tiago e João eram os discípulos com uma potencialidade mediúnica, né, já trabalhada e desenvolvida em outras experiências reencarnatórias, com uma compreensão maior de produção dessa energia maravilhosa chamada ectoplasma, né, que é um tema também para a gente estudar, como é que a gente pode expelir, como é que a gente pode concentrar, como é que a gente pode socorrer, né, qual a medida, qual a quantidade que nós podemos trabalhar com ela para o socorro dos outros e nossos próprios. Então, Jesus faz uma recomendação aos 12 e diz assim: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: o reino de Deus está próximo. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Tá no Evangelho a lição. Aí a gente volta aqui para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para vermos a recomendação que o parágrafo 7º, ele vai nos ensinar e dizer que nós nunca podemos nos transformar em intermediários assalariados. Todas as vezes que a gente usa os recursos mediúnicos, que é uma autoridade dada por Deus, né, referendada por Jesus, a gente precisa ter em mente que isso não é um privilégio. Não é o privilégio, porque ela está em toda parte. O pobre, o rico, as pessoas de todas as classes sociais, de todas as religiões, tem essas pessoas que vão desenvolvendo essa potencialidade. É uma potencialidade, porque ela pode ser desenvolvida ou não. É uma faculdade, porque ela está radicada no nosso segundo corpo, que é o perispírito, mas a sua origem real está no espírito imortal. No espírito imortal. O espírito imortal é aquele que continua vivo depois da morte e, através do processo reencarnatório, ele volta novamente para uma nova experiência. Então, veja bem, você tem raiva? Tem, todos nós temos, porque nós somos seres emocionais. Aí tem um raciocínio: por que você não é espírita e você tem raiva? Como assim? Ué, você está pensando que espírita já são pessoas que estão numa condição tal que não sente mais raiva? Não, é uma emoção básica, a gente começa a ensinar a partir daí. E vai dizer que sim, a gente sente raiva, sim. Mas o que é que eu faço com essa raiva aí já é outra coisa, né? Então já é outra questão. Aí você olha, porque eu sou espírito espírita, eu sinto raiva. Como eu sou um espírito, eu vou nascer de novo. E reencarnando, eu vou virar uma alma encarnada. E enquanto alma encarnada, eu sou humana. E enquanto humana, eu sinto raiva. Entendeu? Então, todos nós sentimos raiva. O que vamos fazer com ela? E como domá-la? Como canalizá-la? Ou melhor, como diluí-la? Como diluir essa raiva? Isso é um aprendizado devagar. Então, na verdade, os espíritos, os médiuns, eles são intérpretes dos espíritos para instruir os homens. Na qualidade de intérpretes para instruir os homens, ele próprio, em primeiro lugar, e depois os outros, a gente precisa ter um cuidado muito grande a respeito disso. Porque se somos intérpretes, nós não podemos dizer coisas que os espíritos não nos falaram. A gente precisa ser fidedignos, né, sobre as mensagens que a gente tem. Se você recebe uma mensagem de um espírito ou de uma pessoa que você está vendo
que aquilo ali, se você disser, vai desestruturar o outro, você precisa desenvolver o bom senso. Você não vai falar aquilo. Você vai dizer, meu irmão, se eu disser isso para fulano ou fulana, vai haver uma desestruturação. Acho melhor a gente esperar o momento adequado, porque senão a gente começa a dizer tudo o que recebe pela via da intuição, ou o que recebe pela via da visão ou da audição para o outro, que pode ficar apavorado, né? Que pode ficar, entrar num momento de desequilíbrio, de desarmonia, e isso foge ao princípio da misericórdia. Então, Joana vai dizer o seguinte, olha o que é que ela diz. Todas as vezes que a gente for trabalhar com a gratuidade do bem, a gente precisa primeiro decodificar o enunciado. Nós temos 4 enunciados aí nesse texto. É preciso decodificar primeiro ir à Bíblia e ver as circunstâncias que Jesus fez a recomendação. Vocês lembram que quando os 12 apóstolos receberam essa autoridade, estava próximo de Pentecostes, e eles então falaram nos idiomas dos povos. Aquilo deixou todo mundo estupefato, porque a mensagem de Jesus foi ouvida em várias línguas. Esse é um fenômeno chamado de xenoglossia, falar em várias línguas. Então não é novidade, porque Jesus já deu esta autoridade. Quando diz restituir a saúde aos doentes, Joana de Ângeles, atualizando o pensamento de Jesus, ela vai dizer o seguinte, que essa interpretação é no sentido de uma radical transformação moral. Essa radical transformação moral que as pessoas precisam fazer para começar o exercício mediúnico. Como é que eu vou fazer isso? Essa radical transformação moral, se eu ainda tenho alguns vícios que eu reconheço, então eu reconheço enquanto ego no meu processo consciencial. Eu reconheço que eu tenho alguns vícios e eu preciso, ela diz que é uma radical transformação moral. Eu vou conseguir fazer isso nessa existência? Vai para o exercício, não é? O exercício do autoconhecimento. Para nós que somos espíritas, que já temos um conhecimento da imortalidade, da reencarnação, a gente vai trabalhar com esse manancial maravilhoso da Joana de Ângeles, né, que trabalha no sentido do autoconhecimento. Não é à toa que essa mulher leva 50 anos no mundo espiritual estudando para vir ditar, através de Divaldo Franco, médium mariano, admirável, amigo, irmão, essa série psicológica. É muito difícil? Não é. A série psicológica precisa de atenção, da gente se debruçar em cima dela, amadurecer e ter a coragem moral de enxergar os nossos erros e ter a coragem moral de começar a estabelecer um caminho para vencer esses erros. Se não consegue nessa existência, consegue um pouco, vai para outras existências, até que apague da nossa trajetória de espírito imortal ainda essas manchas, né? Que são manchas morais do nosso desenvolvimento. Ela diz que a gente precisa observar como Jesus ensinava, como ele ensina. Aquele que empreende essa tarefa de ajudar o próximo, ele vai trabalhar os painéis do ser. Então precisa ter esse conhecimento do outro, né? Daquela fala que eu disse antes, né? Que a gente precisa ter cuidado com o que a gente percebe, como a gente vai falar, como a gente vai dizer. Muitas vezes não é o momento, não é a hora, a forma como a gente diz, né? Então, a raiva, por exemplo, você fica com raiva, vai quebrar tudo dentro de casa? Não. Você precisa ter um cuidado, é o modo de dizer, né? É o modo de dizer. E algumas pessoas, você fica esperando o momento de como é que você vai falar. Porque a entonação de voz, o gesto corporal, pode levar o outro a fazer uma interpretação
que não seja aquilo realmente que você queria falar. Então, é uma complexidade que tem por aí, a gente vai aprendendo assim, devagar. Porque a gente vai auxiliar as pessoas a recuperarem o equilíbrio interno, a refazerem a sua conduta. Como é que eu vou auxiliar o outro a refazer a sua conduta e a recuperar o equilíbrio interno, se eu mesma sou uma desequilibrada? Como é que eu vou ensinar o outro para não ter raiva? Como é que eu vou ensinar o outro a paz e a paciência se eu não tenho? Eu não conquistei ainda. Mas você pode ajudar. Você vai dizer, não, eu ainda não consegui, mas eu vou socorrer. Aí ela vai para o segundo, a possibilidade de ressuscitar os mortos. Aí Joana apresenta duas questões. Ela vai dizer assim, essa questão de mortos são aqueles que estão vivos, mas cadaverizados no erro. Eles perdem o contato com a existência, porque se cadaverizam no erro. O que é que vai ocorrer? Eles estão mergulhados na sombra da ignorância e da criminalidade. Mas eles estão tão mergulhados que eles exaurem suas forças vitais e entram numa decomposição moral. Olha que grave. Entrar numa decomposição moral é muito grave. Perde o entusiasmo, os links da existência. É como se fosse devagarinho se distanciando, né, do que é estar aqui. Viver num corpo que é pó. Viver momentaneamente, com todos os desejos do espírito, da beleza, do poder, do dinheiro, da ascensão social, do reconhecimento. Isso aí são desejos do espírito. Então a gente vai em busca dessas quimeras, porque são quimeras, porque na hora que a doença chega, a velhice chega, a morte chega, vem a grande decepção, né? Alguns se revoltam, outros vão para o desespero, mas essa é uma realidade que a gente precisa pensar. Mas Joana vai nos falar também que existem aquelas mortes aparentes, né, da letargia, da catalepsia, como aquela história que eu contei para vocês de Jesus, daquele chefe da sinagoga, né, há pouco, né, que ele vai lá e acorda a filha, que ele diz, quando ela apenas dorme, todos riem dele. Ali era um processo de catalepsia. Bom, expulsai os demônios. Qual é o significado disso? Joana nos dizer que esses demônios, eles são entendidos como espíritos ignorantes e perversos. São seres humanos, pessoas que já estiveram em algumas existências e se cadaverizaram no erro e entraram nesse processo de decomposição moral. Eles se perdem, eles têm a chance de renascer de novo em situações familiares complexas para vencerem a si mesmos e não conseguem. E aí novamente eles tornam a errar ou a repetir os mesmos erros de outras existências. Esses responsáveis pelos transtornos emocionais, psíquicos e fisiológicos, a gente tem que ter um cuidado danado, porque esses transtornos todos aí terminam criando uma afinidade, né, com pessoas encarnadas e desencarnadas que estão no mesmo patamar, sofrendo os mesmos transtornos. Não vamos esquecer de Jesus, o psicoterapeuta por excelência. Ele é sempre aquele que nos socorre. Jesus é aquele homem, Jesus homem, que vence o tempo e ensina que esses processos de recuperação obedecem a uma condição. Olha aí, processo de recuperação. Que condição é essa? Dar de graça o que de graça se havia recebido. Então a gente aprende nesta lição do Evangelho que todas as criaturas são médiuns em diferentes graus. Ser médium não é um título.
a gente vê, não é Divaldo Franco quem coloca lá na sua relação de títulos médium espírita. Não, ser médium não é um título, é uma condição de misericórdia para dar de graça o que de graça recebeu. Porque todos nós possuímos recursos para isso. Então, assim, meus irmãos, nós terminamos o estudo do Evangelho de hoje, pedindo a vocês, né, que façam essa trajetória de ter essa disponibilidade de parar para pensar em si mesmo, para ver o que anda fazendo, o que anda dizendo, o que anda pensando, sobretudo, das pessoas que convivem conosco e também de tudo aquilo que nós vivemos e encontramos em nosso dia a dia, como dificuldade, como felicidade, que nos dão impulso para continuar sempre, porque aquilo que a gente distribui hoje, seja para o bem ou seja para o mal, nós estamos plantando para a nossa próxima reencarnação no futuro próximo. Então, que Deus nos abençoe, nos encha de paz, que essa noite a gente possa estar ligados à mente do Mestre amado Jesus. Que Jesus fique com todos. Que assim seja.